Te atualizar sobre o Corinthians, a torcida não está muito animada com os dois últimos nomes especulados para o ataque. Os atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos dois causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel. Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro. E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport, tinha apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal, tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, falta o acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians, que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em R$2 milhões, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que em vez de gastar R$1 milhão no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem R$500 mil cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Vamos embora falar do Sport Clube Corinthians Paulista, porque assunto é o que não falta. Hoje o jornal o Globo traz uma matéria que a saída do Memphis ganha força no Corinthians, tá? Não é verdade, né? Na verdade, a própria matéria, não é que não é verdade, né? É meio deselegante eu falar isso, mas o próprio título da matéria não condiz com a temperatura do texto, né? Isso eu entendo porque eu escrevo há 20 anos, né? Trabalho na imprensa escrita há 20 anos. O texto diz ganha força, mas no texto é só porque ele é caro e que seria interessante sair. Sim, é uma verdade. Mas ganhar força seria se o Corinthians tivesse chamado o Memphis para uma reunião, tentado uma rescisão, ou então se o jogador tivesse pedido para sair, se tivesse chegado alguma proposta, aí sim ganharia força. O que existe hoje o Corinthians não tem interesse nenhum em se desfazer do Memphis, tá? O Corinthians não tem interesse de negociar o Memphis. Inclusive conversei com uma fonte antes de gravar o Blend que me disse, aliás, o nosso principal patrocinador tem muito interesse que ele permaneça. O nosso patrocinador não quer que ele saia. Então o Corinthians não tem interesse que o Memphis saia, tá? Não é interesse do Corinthians negociar o Memphis ou se desfazer do Memphis. Agora, existem alas dentro do Corinthians que entendem que se o Memphis, por exemplo, tiver uma proposta e pedir para sair, vai ser um alívio na folha salarial também. O Corinthians não vai fazer esforço nenhum para mantê-lo. São 6 milhões por mês, 4 milhões e meio pagos somente pelo Corinthians. Então, se pintar uma proposta, você pode ter certeza que o Corinthians vai sim negociar o Memphis Depay, não vai fazer esforço nenhum, e até alguns vão comemorar, mas diferente de você, né, achar que ganhou força, porque precisa, para ganhar força, o Memphis ter uma proposta ou o Corinthians chamar ele para negociar, tá certo? É isso em relação ao Memphis, deixa o like aqui, me fala o que você acha em relação ao holandês, ruim com ele, pior sem ele, enfim, eu quero que você dê a sua opinião, porque diverge muito, né, o Memphis em campo e os valores do Memphis, enfim, eu quero a sua opinião, deixa o seu like, comente aqui embaixo. Vamos seguir falando do Sport Clube Corinthians Paulista. Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham, da Inglaterra, que está sem contrato, sendo oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, foi oferecido ao Corinthians. Por um salário absurdo, ele foi oferecido. Quase batendo o salário do Yuri Alberto. O Yuri Alberto ganha pouco mais de R$2 milhões no Corinthians por mês. Então não dá para o Corinthians contratar um reserva com esse valor. Sabendo disso, o nosso querido aí, Carlos Vinícius, jogador de 30 anos, né, centroavante de 1,90 m, canhoto, 30 anos, decidiu baixar o preço para jogar no Corinthians, o valor. Só que o valor ainda tá na casa do 1 milhão. Ainda, né, o valor que ele pediu passa do R$1 milhão por mês. E aí, só se ele for muito bom jogador e o Roberto estiver indo embora. Porque você já tem o Pedro Raul com 720 mil por mês
o Corinthians pagou 5 milhões emprestados, e está emprestado para o Ceará, o Corinthians pagando 300 mil por mês, para que você vai trazer um centroavante de mais de 1 milhão para ser reserva do Yuri Alberto? Porque o ataque é Yuri Alberto e Memphis Depay. Enfim, não faz muito sentido. Então, é verdade, ele baixou a pedida, tá? O Carlos Vinícius hoje aceita ganhar um pouquinho menos para jogar no Corinthians, mas segue ainda com esse valor de mais de 1 milhão de reais por mês. Aí, meu amigo, fica difícil, né, a gente defender a contratação do Carlos Vinícius. Por enquanto, né, não andou nada em relação ao Corinthians, até porque por esse valor não se deve contratar. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha de Carlos Vinícius. Agora eu vou até o final desse blend falando de Biel, tá? Primeiro, o Corinthians soltou uma nota oficial, né, uma nota que até repercutiu aí em relação à torcida. Alguns acham que não deveria se fazer uma nota oficial por causa do Biel, né, porque acaba, enfim, né, banalizando, né, colocando o Corinthians num patamar abaixo, e outros acham que é transparência e vale a pena sim o Corinthians soltar a nota. Enfim, não vou entrar nesse mérito, quero falar apenas dos bastidores, né, dessa desistência do Corinthians em relação ao jogador Biel, ex-Bahia, né, com passagem por Fluminense e Grêmio também, tá? Então, olha só, o que acontece? Primeira coisa, o Corinthians desistiu e tem uma reunião, talvez agora, no momento que eu estou gravando esse blend, essa reunião já esteja acontecendo, entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior, Osmar Stabile e companhia. A cúpula se reúne hoje por reforços. Haverá uma conversa mais avançada por reforços, o Corinthians tem uma grana aí para receber, pegou o adiantamento do Paulista, pegou também, né, tem a grana da Nike para receber e o Corinthians vai se reforçar. E um plano B para o Biel, né, está sendo discutido, tá? Discutido sim, no CT Joaquim Grava hoje. Então há uma reunião para definir o plano B para Biel. O Fabinho Soldado já tem alguns nomes e vai passar isso para o Osmar Stabile. Eu creio que a partir de amanhã nós podemos ter novidades, ou segunda-feira, em relação a esse outro atacante, tá? Agora, o que pegou em relação ao Biel? Vamos lá. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, tudo começou com o Corinthians fazendo uma proposta de empréstimo. É um jogador que já agradava o Dorival e o Fabinho, e as negociações já haviam começado com o Augusto Melo. Isso que eu apurei hoje, é uma novidade que vocês não sabiam, tá? Seguiu as negociações seguiram com o Osmar Stabile, e o Corinthians envia a proposta por empréstimo para tentar contratar o jogador. Empréstimo e opção de compra, tá? No valor aí que o Sport estava pedindo, 7 milhões de euros. E o Corinthians queria um empréstimo por uma temporada. O Sport recusou. Aí o Corinthians fez uma segunda proposta. Qual foi a segunda proposta? E eu revelei essa segunda proposta com exclusividade. Foi tentar comprar metade dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Valor equivalente, proporcional aos 7 milhões de euros que o Sport estava pedindo por 100% do Biel. O Corinthians teve também essa proposta rejeitada. O Sport não quis. Aí o Corinthians fez uma última proposta e agora eu apurei, para a gente não ficar mais naquela. Foi 5, foi 6, foi 7, foi 5,5, foi 6,5. Agora eu descobri. O Corinthians fez uma proposta para comprar 60%. Depois de 50%, o Corinthians aumentou para 60%. O Corinthians fez uma proposta, a última proposta do Corinthians foi para comprar 60% do Biel por 4 milhões e 200 mil reais, tá? Esse é o valor que o Corinthians ofereceu, tá? Antes 3,5 por 50, 4,200, né, por 60% dos direitos econômicos do Biel. A proposta foi recusada e o Corinthians achou melhor não fazer por 70%, por 80%, por 90% e encerrou as tratativas. Sinceramente, eu não vi nenhum problema nessa tentativa do Biel, até porque o Corinthians foi até onde dava. O Corinthians estava oferecendo 4 milhões e 200 mil euros, que já é muita coisa, tá? Por 60% dos direitos econômicos do Biel. O nosso querido Sport ficaria aí, né, com 40% dos direitos econômicos. Então, aqui no canal Café do Setorista, você sabe tudo, e tudo com, né,
com exclusividade. Essa foi a última proposta. O Corinthians tentou comprar 60% dos direitos econômicos do Biel, o Sport disse não, e o Corinthians achou melhor não seguir oferecendo valores por 70%, por 80%, enfim, o Corinthians poderia subir, né? Como a gente falou ontem, né? Poderia também estar oferecendo 4.900.000 por 70%, 5.600.000 por 80%, 6.300.000 por 90%, tudo equivalente, né, aos 7 milhões de euros por 100%, mas o Corinthians foi no 60, parou no 60, tá? Foi a última proposta. Foram duas propostas, três propostas, resumindo, 3 propostas o Corinthians fez pelo Biel. Uma de empréstimo, com opção de compra, de 7 milhões de euros. Segunda proposta, para comprar já em definitivo, e 50% do Biel por 3 milhões de euros. E a terceira proposta e última proposta, o Corinthians tentou, né, comprar 60% do atacante Biel, né, do Sport, tentou comprar 60%. Encerrou aí, Biel não vem, não será jogador do Sport Clube Corinthians Paulista.